E aí galera, tudo bem? Sou o João Vitor e a gente está aqui para mais uma aula do nosso curso sobre Python básico. E durante o nosso curso a gente já passou por bastante coisa e a gente passou por coisas que armazenam dados, certo? Como, por exemplo, tuplas, listas, variáveis também, né? Mas o que eu vou falar hoje é bem análogo ao que a gente viu sobre listas e tuplas, certo? E o que que é? Hoje eu vou falar um pouco sobre dicionários, certo? Então vamos lá para a nossa aula. Vindo aqui pro meu código, eu estou usando o Replit. É, como que eu defino um dicionário? Então, para eu definir uma lista, eu abro chaves e vou botando os meus membros, certo? Separados por vírgula. Em tuplas é a mesma coisa, só que com parênteses. Assim eu defino uma tupla. E o dicionário, como que eu defino ele? O meu dicionário ele é definido por chaves, ok? Então, iniciando meu dicionário, eu abro uma chaves, mas qual é a diferença dele para as outras coisas, para uma lista ou uma tupla? A diferença é que espero que você lembre, né? Mas, por exemplo, listas, elas têm os seus index, né? Como se fossem os seus endereços dentro ali das suas informações. Dentro da própria lista eu tenho os endereços daqueles valores, certo? Que começa do zero até o número de valores que eu tenho lá dentro. A diferença dela para o dicionário é que esses index, eu que ponho o valor deles, eu que escrevo o que eles são. E esses valores do meu index, essas minhas são chamadas de chaves, eles podem ser tanto strings, quanto valores inteiros, quanto tuplas, pode ser qualquer coisa. Eu vou dar exemplos aqui agora. Então, criando o meu primeiro valor, eu vou criar um string. E vai ser uma chave, por exemplo. E para eu atribuir valor a essa chave, eu uso dois pontos, né? E ponho um valor aqui, qualquer que seja. Por exemplo, sei lá, ABC. Essas minhas chaves também podem ser números. Um, 2, 3. E eu posso atribuir qualquer outro valor para eles também. 4, 5, 6. E pode ser uma tupla também. Por exemplo, um, 2, 3. Pode receber uma outra tupla, por exemplo, ou outros valores que sejam. Certo? Então, eu tenho aqui o meu dicionário. Dentro do meu dicionário, eu tenho aqui as minhas chaves. Isso é uma chave, isso é outra chave, isso é outra chave. E os respectivos valores dessas chaves. Ok? Então, sabendo disso, eu vou dar um print aqui dentro desse meu dicionário para ver o que acontece. O que eu tenho dentro desse meu dicionário quando eu printo ele. Então aqui aparece normalmente as chaves e os seus respectivos valores. Então, nesse meu dicionário, eu posso adicionar um novo valor a ele também, ou então substituir um valor da mesma forma que eu acessava. Lembra que nas listas eu acessava esses meus valores pelo seu índice, que seja zero, seja um, seja 2, enfim, eu consegui acessar os valores daquela de uma lista através do seu index. Aqui eu posso acessar, por exemplo, aqui pelos meus colchetes também. Então eu posso atribuir um novo valor a essa chave, por exemplo, 12. E eu posso printar isso aqui para ver o que acontece.
Viu que agora o valor da minha chave é 12. Então eu atribuí um novo valor a ela. Então eu posso acessar isso aqui é, através dos meus colchetes. E com isso eu posso também adicionar uma nova chave, um novo valor dentro disso. Então eu posso, por exemplo, botar aqui nova chave e vai receber um valor, por exemplo, uma lista, pode ser que seja. Então eu vou printar o meu D para ver o que acontece agora. Viu, ó? Aqui tá atrapalhando um pouco, né? O, essas partes aqui, mas enfim, dá pra ver. Então eu tenho uma nova chave, né? Um novo valor aqui. Uma nova chave que tem como valor uma lista. Então eu posso adicionar o que eu quiser dentro desse meu dicionário e acessar esses valores através das suas chaves, que foi o que eu determinei aqui como, como os meus valores, né? Como os valores de chave. Outra forma que a gente tem também de determinar um dicionário, né? Criar um dicionário, é utilizando a função dict. Então, usando ela, eu uso da seguinte forma. Eu, eu falo a minha chave e atribuo um valor a ela. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 aqui. Vou atribuir uma outra chave. É, CDE, sei lá, por exemplo. 5, 6, 7. Certo? É, então, printando aqui, eu vou ter o quê? Eu tenho chaves ABC com valores 1, 2, 3, 4 e uma chave CDE com valores 5, 6, 7. O problema disso é que eu não posso usar, por exemplo, números aqui, ou tuplas, ou listas, ou o que quer que seja, a não ser letras, não strings, né, mas letras para atribuir valores a essas chaves, para ser chaves. Então, o ruim dessa função é isso, né? Então, geralmente é melhor você criar um dicionário dessa forma aqui, que você tem mais liberdade. Mas é uma função também que você pode utilizar para criar dicionários. Outra coisa que eu posso fazer também com a minha função dict é transformar listas ou tuplas em dicionários também. Só que tem um problema que eu vou mostrar aqui, que é o seguinte: eu vou criar uma lista. E para que essa lista seja convertida em um dicionário, eu tenho que ter a seguinte formato de lista. Então, eu posso atribuir as minhas chaves, que seriam as chaves da minha lista. Um, tanto faz, se é um string, números, tanto faz. Mas eu tenho que ter esse formato aqui, de qualquer forma. Então, para transformar uma lista em um dicionário, eu teria que ter esse formato aqui. Talvez não seja tão interessante, mas é algo que pode ser usado também se você quiser. Então, vou fazer o seguinte: eu vou atribuir à minha própria lista um dicionário da minha lista. E eu vou printar a minha lista aqui para vocês verem o que que vai acontecer. Então aqui eu tenho uma lista, né, com as suas chaves ABC e 2, com sendo o valor dessa chave, e DEF com o valor 3. Então eu posso converter uma tupla em uma lista também em dicionário, só que tem esse porém aqui, né? Eu tenho que ter essa formatação de lista. Então, dict pode ser uma função interessante, dependendo do que você quer, mas no geral é mais fácil você criar uma lista diretamente, uma lista não, um dicionário diretamente do que usar essa função.
Explorando um pouco mais das minhas funções, dos meus dicionários, eu tenho uma função para apagar os meus valores, que é a minha função del. Como é que eu utilizo ela? Primeiro eu escrevo del, né? Escrevo o D do meu dicionário. Meu dicionário eu atribuí a ele a variável D, né? E eu quero apagar a chave chamada chave. Então, rodando aqui. Opa, vou ter que dar um print nisso aqui, né? Dar um print no meu D. Então, vocês viram aqui que esse meu valor aqui, ele foi apagado do meu dicionário. Então, eu tenho essa chave aqui com esse valor e eu tenho essa chave com esse valor. Porém, o primeiro valor, ele foi apagado. E além do del, eu tenho uma outra função também, que a gente viu que existe também para listas, que é a função pop. E só que nela eu tenho que especificar também qual é o membro que eu quero apagar. Então, por exemplo, eu quero apagar a minha chave 123, que tem o valor 456. Então, eu passo isso através da chave. Então, fazendo isso, ó, só sobrou o meu último termo, porque eu apaguei os outros dois de maneiras diferentes. Ok? Então, para apagar coisas no meu dicionário, eu tenho isso, eu tenho essas funções. Eu mostrei também como gerar um valor, né? Atribuir um valor a uma chave não, um dicionário, utilizando colchetes, né? É, adicionando ou alterando o valor, mas eu posso fazer isso também com a função update. Então, para acessá-la, eu ponho a minha variável que está atribuída no meu dicionário, update, e eu quero o quê? Quero adicionar um dicionário a ela, claro. E eu quero adicionar uma chave que tenha um valor ABC, certo? Eu estou meio que voltando aqui o que tinha antes. Então, se eu botar aqui, ó, como vocês podem ver, ele foi adicionado, só que ele foi adicionado no final. Então, essa função, como a outra também, ela é sempre adicionada no final. Então, essa é uma forma também de você adicionar novos termos ao meu dicionário. Tem uma funçãozinha também utilizada nos dicionários, que é a função get. E o que, que ela faz? Ela checa se existe um valor dentro desse meu dicionário, e se existir esse valor, ele printa, e se não existir, ele retorna um valor none, retorna nulo. Certo? Pode ser interessante para você fazer uma checagem dentro do seu dicionário, algum condicional de algum valor. E retorna o none, né? Seria algo como falso. E é isso. Se ele não tiver o valor, ele retorna none. Se tiver, ele retorna o valor que está dentro daquilo que você queria. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu quero buscar qualquer coisa. Uma chave que tenha valor de qualquer coisa. Não existe essa chave, né, aqui dentro do meu dicionário. Então deu none. Só que se eu trocar, por exemplo, para chave, que eu tenho aqui dentro, eu tenho esse valor. Então ele printou o valor. Então esse é o get. Eu posso utilizar ele, por exemplo, em condicionais para saber se um valor existe dentro dele ou não. Outra coisa que a gente pode fazer também aqui é checar se existe um valor dentro desse meu dicionário. E note que eu falei valor e não chave. Então ele checa os valores e não as chaves. Checa por valores, certo? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero checar se existe qualquer valor aqui dentro. Então, qualquer valor está nos valores de D. Será que tem qualquer valor ali? Retornou falso, certo? Então, não tem qualquer valor aqui dentro, né? Aqui eu tenho os valores ABC 456 e essa tupla de 456 também. Mas e se eu checar
o ABC. Deu true, porque eu tenho um valor aqui, ABC. E se eu checar a chave? Deu false, porque não é um valor. Ele busca valores, não chaves. Então ele está buscando só dentro dos valores, ok? E para checar os índices, como que vocês podem ver, eu estou acessando os valores, é só eu retirar isso aqui e eu checo as minhas chaves lá dentro. Então eu tenho uma chave chamada chave. Então só para eu acessar esse acessar dentro do meu dicionário e saber que a chave, se tem essa chave, é por meio desta forma. Eu passei aqui em algumas funçõezinhas um pouco mais interessantes. Lógico que tem várias, você pode, se for do seu agrado, né, e se você precisar, você pode ir na documentação do Python, do próprio site do Python. Tem várias explicações, tem vários textos sobre vários tipos de coisas, tem sobre dicionários também. Então você pode ver lá todas as funções que o dicionário pode ter. É lógico que eu não consigo passar todas as funções de tudo aqui, mas lá você pode encontra tudo. Então se eu não ensinei algo que você possa vir a usar, você pode procurar lá que talvez tenha. Então algo bem legal é sempre você precisar de algo, você buscar é, dentro do site do Python, na documentação deles. Vindo para a última parte aqui do nosso vídeo, eu vou mostrar qual é o comportamento dos meus dicionários dentro de um for ou de alguma outra laço de repetição, mas isso é basicamente dentro do for. Que o dicionário ele se comporta de uma maneira diferente dentro do for e para a gente acessar os, os valores de um dicionário dentro de um for, a gente precisa de algo específico. Então eu vou usar um dicionário aqui um pouco mais elaborado só para ilustrar bem isso. Então eu vou fazer um dicionário chamado cliente, como se fosse uma base de dados de clientes. Então, clientes. Vou abrir o meu dicionário aqui, certo? Eu posso fazer isso, né? Tem aqui ele tem as limitações, às vezes fica até mais interessante de fazer, né? Fica mais bonitinho, mais organizado. Então eu vou fazer por dando esses espaços. Então, dentro desse meu dicionário clientes, eu vou criar um cliente 1. Fazer uma string, né? Cliente 1. E esse cliente 1, ele vai ser um dicionário também. Ele vai receber um dicionário, que esse cliente 1 dentro de clientes. Eu tenho um cliente e esse cliente ele tem informações. Quais são as informações desse meu cliente? Posso botar quais que eu quero, né? Mas eu vou botar nome e sobrenome, tá? Então vai ser nome João Vitor, no string, né? Nunca esquecer. João Vitor e uma vírgula, né? Estou separando a outra informação, né? Dentro desse meu dicionário e o sobrenome. Sobrenome maiúsculo aqui. Opa, Fernandes. Certo? Então eu criei o meu cliente 1, que é dentro do meu cliente, eu tenho um cliente 1, que ele tem um nome e um sobrenome. Agora eu vou criar um outro cliente. Eu estou criando esse aqui é uma informação, né? Uma chave, um valor dentro desse cliente. Então eu tenho que separar aqui. Eu estou separando para colocar um outro valor aqui dentro. Uma outra, uma outra chave que contém um outro valor. Então seria o meu cliente 2. Cliente 2, ele tem as seguintes informações. Então eu vou criar um outro dicionário dentro desse cliente 2, assim como eu fiz no cliente 1. Vou criar um dicionário para esse cliente. Opa. Esse cliente ele tem nome também.
que é, sei lá, Maria, Maria, e tem sobrenome Miranda. Ok, então eu tenho esses dois clientes na minha base de dados, né? Vamos dizer assim. Tem um cliente um chamado João Vitor, sobrenome Fernandes, e eu tenho uma segunda cliente de nome Maria, sobrenome Miranda. Pode parecer um pouco confuso, né, de começo, mas eu acho que deu para entender aqui qual foi o que eu quis fazer. Então, como que eu acesso esses valores dentro de um for? Eu vou mostrar isso agora. Lembra que para eu acessar um valor, os valores de uma chave num for, eu faço, por exemplo, for valor em lista, tá? Tô só dando um exemplo aqui. Eu faço o for desta forma, então, para um valor na lista, eu acesso cada valor dentro da lista. Para o dicionário é um pouco parecido, mas nem tanto. Então, como é que eu acesso esses valores dentro desse meu for? Os valores do meu dicionário. Eu faço o seguinte, eu tenho que criar duas variáveis. Na lista era só uma, né? No dicionário eu tenho que criar duas variáveis. E essas variáveis são uma para minha chave e outra para os meus valores, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável que acessa o meu cliente, acessa a chave do meu cliente e outro que acessa o meu valor do meu cliente. Isso tudo dentro do meu dicionário. Então, para a chave do cliente, cliente C, e o valor do cliente, cliente V, dentro do meu dicionário clientes, eu consigo acessar tanto a chave quanto o valor. Só que tem o porém. Eu não acesso só, por exemplo, em clientes. Eu tenho que usar uma função chamada items. E com ela eu consigo acessar os itens de dentro dessa minha desse meu dicionário, né? Então só assim eu consigo acessar os valores do meu dicionário separado. Então eu vou printar aqui para você ver o que acontece. Eu vou printar cliente C e eu vou printar os valores do cliente. Eu vou printar as chaves e os valores. Cliente V. Para vocês verem o que está acontecendo aqui. Então, vocês viram que eu consegui acessar tanto as chaves aqui, tanto quanto os, os valores dessa minha chave, só que aqui eu tô ainda como dicionários, né? Eu não quero isso, eu quero ir separando de um por um. Então eu vou utilizar mais ou menos o mesmo raciocínio que eu usei aqui é, para acessar esses valores aqui, os valores e as chaves de dentro dessas minhas chaves que estão dentro desse meu dicionário cliente, né? Como se fosse uma hierarquia. Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte. Apagando o items aqui do meu clientes, primeiro que se eu for printar só diretamente aqui, ó, vocês estão vendo que deu um erro de valor, que tem muito valores para desempacotar, porque eu tenho mais variáveis do que eu deveria ter aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui só para ver o que acontece. Viu que aqui eu só consigo acessar as chaves que estão dentro desse meu dicionário cliente. Eu não consigo acessar os valores que estão dentro dessas chaves. Por isso que é importante eu decompor isso em outras variáveis, em outros valores, porque assim eu consigo acessar tudo. Por essa forma eu não consigo acessar tudo, certo? Então eu vou voltar lá para o meu for.
e vou mostrar como que eu vou acessar todos esses meus valores. Para acessar esses meus valores que estão aqui dentro dessa chave, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu tive aqui, só que da seguinte forma. Por exemplo, vou fazer uma variável clientes, cliente chave e clientes valor, certo? Só que o que que eu quero acessar agora? Agora eu quero acessar os valores que estão aqui dentro dessa chave aqui, né? E quem são esses valores? Antes eram os valores de clientes, agora eu quero acessar os valores de cliente 1 e cliente 2. E onde que estão esses valores? Estão justamente aqui nessa variável, cliente V. Você concorda comigo? Nessa variável eu atribuí as chaves e nessa variável eu atribuí os valores desses meus clientes. Então, dentro desses valores é que eu vou acessar essas outras chaves e esses outros valores dentro daquelas chaves. Pode parecer um pouco complexo, mas não é tanto. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero fazer aqui. Então, eu vou acessar os itens do meu cliente V. Ponto item, certo? Assim eu consigo acessar todos os valores dele. E eu vou printar aqui para vocês verem o que acontece. Clientes underline C. Printar aqui também. Clientes underline V. Rodando o nosso programa, viram aqui o que acontece? Eu acessei aqui o meu cliente 1, né? Eu printei o meu cliente 1, aí eu entrei nesse for. Aí eu tô fazendo a seguinte forma, printando o nome, aí eu printo o nome que é o valor, depois printo o sobrenome e o sobrenome. Eu vou botar aqui, um do lado do outro que fica mais fácil de visualizar. Vou fazer assim, vou formatar esse aqui. Clientes underline C. Sim, clientes underline V. Aqui. Ficou mais fácil de visualizar o meu programa. Então, aqui. Eu tenho um cliente 1, printei aqui a chave desse meu dicionário, parti para os valores que estão dentro dessa minha chave aqui. Então, acessando esses valores, acessei a chave, printei ela aqui, nome, e acessei o valor dessa chave, que é João Vitor, printei também. Acessei o sobrenome, a segunda chave aqui, ele vai vasculhando essas chaves. Então, se você tiver muitas chaves, ele vai vasculhar também. Então, vasculhei aqui e pulei para a segunda. Printei a chave, printei o valor. E aí, como não tinha mais, passei para o segundo. E foi printando, cliente 2, nome Maria, sobrenome Miranda. Então, é dessa forma que eu consigo acessar os valores dentro de um dicionário, utilizando um for. Então é isso, essa foi minha aula sobre dicionários. Espero que você tenha gostado, espero que esteja gostando do curso. Qualquer coisa você dá um feedback pra gente, para que a gente possa melhorar o nosso curso. E é isso, espero que esteja sendo proveitoso, que esteja sendo bom para você, assim como está sendo bom passar esse conhecimento para você. E é isso, muito obrigado e até a próxima.